Um estudante comum do ensino médio que leva uma vida tediosa e seus amigos são forçados a jogar um jogo mortal criado por forças desconhecidas quando a cabeça de um professor explode na sala de aula. Enquanto isso, um problemático colega de classe parece estar realmente muito animado com a oportunidade de obter outros estudantes caídos. Takata Chan e Amaya Takero fazem um paralelo de questionamentos a Kami-sama. Takata pergunta por que sua vida tá tão chata, pois anda desanimado com o fato de viver. Amaya quer saber qual a razão de viver, tendo comportamentos agressivos na escola. Um jogo inesperado começa dentro da sala de aula após a cabeça de um professor explodir, fazendo surgir um boneco que dita as regras de quem irá viver. Todos os alunos naquela sala não devem se mover enquanto ele estiver olhando. Aqueles que se movem têm a sua cabeça explodida de dentro para fora, com milhares de bolinhas que emergem no corpo, fazendo pressão. O boneco, que se chama Doruma-san, não faz contagem numérica, apenas segue seu próprio ritmo quando termina de falar o seu próprio nome, virando e tirando a vida de quem se move. Dentro da sala, todos aqueles que estão tentando sobreviver se questionam o porquê daquilo está acontecendo com eles, pois a cada olhar do boneco, alguém da sala é percebido e explodindo imediatamente. Doruma se alega a cada um que tira do jogo, e mesmo aqueles que tentam sair da sala são impedidos por algo ou alguma força que segura a porta. Apenas duas pessoas estão mais calmas. Takata, que ainda que mais abalado, é orientado por seu amigo Satake, que se mantém frio e calculista, mesmo vendo seus amigos de classe serem dizimados, lhe falando para ficar calmo. Imediatamente, Takata tem uma lembrança deles, em uma loja de filmes, onde Satake lhe ensina que para roubar, ele precisa ser calmo e corajoso. Satake é o único que no meio do caos consegue perceber o botão na parte de trás de Doruma, e diz a todos que aquilo poderia ser a saída para encerrar o jogo, e tentam chegar até o botão para apertá-lo, mas Doruma é mais rápido, virando e implodindo quem chega perto. O problema só aumenta quando Takata percebe que estão com pouco tempo. Há uma contagem regressiva em cima do botão e provavelmente quando chegar a zero, todos implodirão. O desespero se generaliza, fazendo todos tentarem apertar o botão sem sucesso, restando apenas os dois amigos que observavam atentamente. E agora, sem tempo, bolam um plano nos últimos segundos de fechar a contagem. Eles percebem que para chegar perto de Doruma é necessário fazer silêncio, para que não escute os seus passos. Então, Satake arremessa Takata, e dessa forma, no último instante, Takata consegue apertar o botão, finalizando o jogo. Doruma anuncia o vencedor, dizendo o nome de Takata-chan, mas apenas podendo existir um vencedor, a cabeça de Satake explode. Takata, vencedor do jogo do Doruma-san, pede que sua vida chata volte, depois de ver tudo aquilo acontecer. Doruma lhe dá uma coordenada, dizendo que ele é um rato e que o gato está vindo. A porta finalmente é aberta por sua amiga Ishika, que também sobreviveu ao mesmo tipo de massacre em outra sala, explicando que só conseguiu pois se aproximou bem devagar para apertar o botão. Os dois tentam sair para ligar para a polícia e são direcionados para o ginásio, pois é a única porta que consegue abrir na escola, e ao entrar não conseguem mais sair, diz um outro aluno que já está encurralado ali, junto de vários outros alunos fantasiados de rato. No ginásio, há uma grande mensagem escrita no chão que diz: acerte o sino do gato para que acabe. Todos aqueles que estão no ginásio passaram pelas mesmas atrocidades de antes e estão com medo e, sem saberem o que vai acontecer, tentam apenas obedecer às regras para sobreviver, vestindo a fantasia e guardando. Entre eles, alguns vestem e outros não. Todos são surpreendidos com um grande gato maneco que surge do salão do ginásio e logo se alimenta dos fantasiados de rato. E enquanto todos correm do gato, Ishika e Takata encontram bem na frente deles o sino de Gizo, do tamanho de uma bola. Logo lembram da mensagem no salão que dizia para acertar o sino. Olham para o gato e avistam uma cesta de basquete bem abaixo da boca do gato. E ao pegar a bola, percebem que existe um contador regressivo, com apenas 9 minutos restando. Takata avisa todos da bola, e um garoto, aparentemente o melhor em jogar basquete, imediatamente tenta acertar a cesta com uma bola, e consegue, mas ao tentar acertar o sino, o gato que não movia as patas para o sino antes de entrar, e ainda joga com força em cima do garoto, fazendo seu corpo ir parar em uma parede. O gato olha para Takata e Ishika e não fica interessado em comê-los, e vai direto para cima dos fantasiados. Takata percebe que aquela roupa pode estar fazendo eles morrerem, e todos retiram a fantasia.
O gato olha para todos sem a fantasia agora e se acalma. Uma discussão começa entre os alunos, pois apenas um deles teria mandado eles vestirem aquilo. Mas toda aquela ideia cai quando o gato começa novamente a se alimentar de quem está ali. A contagem no sino já está em 3 minutos quando Ishika pega novamente, e quase é devorada e distraída, sendo salva por Takata, que se veste de rato para chamar a atenção. O gato lhe caça para todos os lados do ginásio, mas em um momento enquanto é derrubado, percebe que somente ele está escutando a voz que vem do gato, que diz querer carinho nas costas para poder dormir. Aquela roupa lhe dá vantagem, apesar de ainda ser perseguido. Takata consegue subir nas costas do grande gato e começa a lhe coçar. Ishika e logo todos vão fazer a mesma coisa. O gato relaxa e dorme. Agora, eles só precisam acertar o sino, mas o ego de querer ser o único a fazer aquilo corrompe todos, pois sabendo que no último jogo, apenas quem apertou o botão do Doruma foi salvo. Aquilo vira uma discussão enorme, fazendo o gato acordar e recomeçar a alimentação, agora com unhas afiadas que os cortam ao meio. Takata percebe no meio do ginásio uma bola de basquete rasgada e tem uma ideia. Com a ajuda de Ishika e sem que o gato veja, cobre uma bola e o sino com a fantasia de rato e tentam enganar o gato. Mas o gato percebe por instantes que a bola que Takata está segurando é a de basquete. Então, na primeira tentativa de Ishika, logo consegue afastar aquela. Mas é mostrado que ambas as bolas eram de basquete, só que a de Takata era o sino, coberto com a bola de basquete rasgada. Takata então imediatamente joga o sino para acertar a cesta, que toca as bordas e não consegue entrar. Mas para surpresa de todos, existia uma pessoa ali que não tinha aparecido ainda, a Maya, o mesmo que apareceu no início do filme questionando a razão de viver. Ele acerta o sino, encerrando o jogo. E logo depois do gato anunciar os vencedores, ele mesmo trata de tirar a vida daqueles que não foram salvos no jogo, dizendo que aquela é a vontade de Deus, onde no mundo os fortes caçam os fracos. O filme nos mostra que aquele fenômeno sinistro que está acontecendo naquela escola não ocorre só no Japão, mas em todos os continentes. Todos os olhos são voltados para as notícias que assustam pela quantidade de jovens que perderam as vidas naquele desastre, mais de 10 milhões. E também por um grandioso cubo que paira nos céus de cada país sem qualquer origem conhecida, onde acredita-se que os alunos que sobreviveram são mantidos dentro, e na internet circula que aqueles jovens ainda vivos são crianças de Deus. E um paralelo entre um senhor entrevistado na TV e um viciado em internet e em mangás são mostrados quase que simultaneamente tentando descobrir o que realmente está fazendo aquilo acontecer. Takata acorda em um local fechado, vestido de branco, pensando que estava tendo um pesadelo, e logo cai na real ao ver uma amiga de infância, Takase, que não via há anos. Na mesma sala ainda se encontram mais duas pessoas, Taira, um inteligente aluno de uma escola particular, e Taoka, uma garota que está perturbada demais para a interação. Todos ali sobreviveram aos mesmos 2 jogos passados, e escutando os nomes de todos, Takata percebe que as salas estão separadas pela inicial de cada nome. Aquela sala tem um dispositivo que abre uma tela para verem a regra do próximo jogo, que diz para encontrar a chave e abrir a porta para que o jogo acabe. 4 peças Kokeshi entram na sala, cada um com seu nome escrito, para jogar o jogo Kagome Kagome, onde um é escolhido para ficar no meio de olhos vendados, enquanto aquelas 4 peças rodam cantando uma música. No final da canção, deve-se adivinhar quem está atrás, falando o nome em até 10 segundos. Taira e Taoka não sobrevivem ao jogo, um errando o nome e o outro demorando demais para responder, ambos massacrados, mutilados ou arrancados os membros. Takata é o próximo, e logo que a música acaba, ele não consegue adivinhar. Mas uma das peças fala ao final, perguntando quem está atrás, da mesma forma que falou para os outros que perderam. Aquilo lhe ajuda a descobrir o nome de quem está atrás, por ter gravado a voz e as posições deles que são as mesmas, e diz que o burro do jogo é a peça que fala que o tempo acabou. Isso os destrói e o jogo termina, mostrando uma chave para uma fechadura grande. A porta é liberada e os 2 sobreviventes conseguem seguir pelos corredores daquele lugar, mas descobrem que devem se manter juntos de mãos dadas, quando um sobrevivente solo foge, perseguido por uma das peças que procura alguém que não tem amigos.
No mesmo lugar, eles ainda encontram a amiga Akimoto Ishika, que havia se separado quando saiu do jogo do gato, e é salva quando Takata pega em sua mão. Ela ainda diz que estava na mesma sala que a Maya, mas foi deixada por ele, fugindo só com a chave. Enquanto isso, um outro lugar do prédio, uma face gigante com 7 fechaduras aparece quebrando uma parede, dizendo que todos os 7 sobreviventes devem colocar as chaves ao mesmo tempo para abrir a porta. Mas apenas 4 chaves se encontram dentre os 6 sobreviventes ali. Com o tempo correndo novamente, faltam 2 minutos. Eles devem achar as 3 chaves restantes, mas desistem com o tempo insuficiente. A Maya aparece trazendo no braço um garoto, e com as 3 chaves restantes, agora se somam 8, e sem hesitar, a Maya torce ao pescoço do refém, que só estava sendo usado para passar por aquela peça coquete nos corredores. Fim do jogo com as chaves giradas. Todos passam para o próximo. E em um local com aparência polar muito branco, o urso Shirokuma aparece surfando dizendo que odeia pessoas de coração negro, pedindo para que nunca mintam para ele e que apenas respondam com honestidade suas perguntas. Se todos disserem a verdade, o jogo acaba. Mas se alguém mentir, deve-se escolher alguém para ser sacrificado. E pergunta que comida que eles mais amam. Todos respondem sem hesitar suas respectivas comidas, mas o urso tem um faro aguçado para a mentira e sente que alguém mente. Eles discutem tentando achar quem fez aquilo, enquanto o tempo corre. E um que tinha respondido que amava comer salsa é suspeito por ser mais diferente. A maioria começa a apontar para ele, sacrificando. O urso, antes de lhe esmagar, sente algo e até hesita a fazer, mas com a decisão tomada, ele o esmaga. O jogo ainda segue com um mentiroso não descoberto. O urso pergunta dessa vez quem gosta de Takata-chan. Todos ali respondendo que sim, gostam, com exceção de um garoto e do próprio Takata, que diz que nunca gostou dele mesmo. Mas infelizmente existe entre eles mais um mentiroso, faltando 2 minutos. A Maya, por ter tirado a vida de muitos antes, é suspeito de estar mentindo, assim como o próprio Takata por não gostar de si mesmo. Ele mesmo concorda por parecer estranho e questiona todos dizendo que não há propósito para mentir, pois todos sabem que a verdade os libertaria do jogo e que estranho é ainda assim alguém estar mentindo. O tempo termina e, sem um esclarecimento mais profundo, eles apontam para a única que estudava em uma escola diferente entre eles e é esmagada pelo urso. Antes que o urso faça a próxima questão, Takata, enfurecido ao ver o sangue de sua amiga de infância na mão dele, percebe quem estava mentindo aquele tempo todo, pois só há um mentiroso dentre eles, dizendo que é o próprio urso, que esconde por debaixo de sua aparência de cor branco sua verdadeira índole de demônio, que fazia tudo aquilo escondendo que era, na real, de cor preto. O jogo é finalizado e todos os 5 vivem. Fora dali, uma multidão de pessoas fazem plateia para ver o cubo gigante que paira no céu, enquanto o cara que estava procurando tudo sobre aquele acontecimento na internet é mostrado dentro do seu quarto, repleto de latas de cervejas e com seu aspecto abatido por algo. E o filme ainda nos mostra que no meio daquele caos de gente, um homem em situação de rua olha tudo com calma. Aqueles que passaram no jogo do urso reaparecem em outro local do jogo, depois que uma fumaça desce, revelando um castelo russo muito alto com paisagem para o mar. A porta do castelo se abre, mostrando uma boneca russa, Matryoshka, com mais 2 bonecas que saem de dentro da maior. Elas se mostram felizes por todos aqueles terem chegado até ali e explicam que aquele é o último estágio, pedindo que todos joguem alegremente. O último jogo se chama Chute a Lata para que acabe. A regra é simples, um deles precisa ser o demônio e pegar a lata que está no alto do castelo, colocar no local designado e logo ir procurar os outros que estiverem escondidos, precisando ver o rosto, gritar o nome e pisar na lata. Assim, o demônio prenderá em uma cela aqueles que tiverem achado. Mas se alguém chutar a lata antes do demônio prender, todos serão salvos, e aquele que chutar a lata irá se sacrificar explodindo junto com a lata. O jogo só acaba quando o demônio capturar todos ou alguém chutar a lata. A Matryoshka maior sorteia quem será do demônio, e a Maya, o mais cruel de todos ali, é nomeado. A Matryoshka também determina que o jogo deve ser encerrado apenas quando o sol se pôr, e logo pede para que comecem a jogar.
Amaya é extremamente rápido enquanto todos vão se esconder, chutando uma das bonecas russas em direção à lata, que acerta e consegue colocar a lata no local determinado, saindo correndo para achar alguém logo, e em menos de segundos consegue achar 2 dos 4 que estavam se escondendo. Com os 2 presos na cela, ele vai atrás dos outros que se trancaram em uma parte do castelo. E Ishika tenta despistar Amaya indo segurar a porta para não entrar. Ele consegue empurrar o peso que segurava a porta, pegando Ishika. Agora, apenas Takata se esconde dele, pois conseguiu fugir por uma corda. Mesmo com todos pedindo para que Takata não apareça de jeito nenhum ali, ele resolve aparecer na frente de Amaya, quando acha uma armadura de ferro que estava no local onde se escondia. Assim, Amaya não pode ver seu rosto. Aquilo é visto como idiotice por todos, pois a armadura é muito pesada e Takata não consegue ao menos se mover direito. E quando foge lentamente para perto do penhasco, Amaya consegue retirar o capacete dele, falando seu nome e indo direto para pisar na lata. Mas Takata surpreende lhe prendendo com uma corrente no momento em que ele retirava seu capacete, impedindo-o de chegar na lata, revelando que só estava usando aquilo para se jogar no mar, forçando os 2 a cair. Com Takata caído no mar com todo aquele peso, Amaya usa de todas suas forças para se salvar, puxando a armadura na beira do castelo. O que Amaya não esperava é que o que estava puxando naquele momento era somente o peso da armadura na água, pois Takata já estava subindo pelas engrenagens que ficavam do lado de fora no paredão do castelo do jogo. Ele cria coragem e resolve se sacrificar, chutando a lata. Mas nada acontece, nenhuma explosão, nenhuma vida tirada, apenas o som da lata caída no chão. O sol se põe e a matrioshka anuncia o fim do jogo, dizendo que estão livres e revelando que a lata era apenas uma piada para tornar mais interessante a brincadeira. Fogos de artifícios em comemoração a todos e um presente é dado para eles, picolés para se sentirem mais aliviados, podendo sair dali quando terminarem de comer. E enquanto eles conversam sobre tudo aquilo que passou, vendo a beleza dos fogos e artifícios no céu, Ishika finaliza seu picolé descobrindo uma mensagem. Logo, Takata percebe que o dele também tem, e diz que ele vive. A matrioshka finaliza dizendo que para todos chegarem ali, foi preciso inteligência, perseverança e imaginação, e para sobreviver a tudo, precisavam apenas de mais uma: sorte. Dentre todos eles, apenas Takata e Amaya deram sorte com o palito do picolé. Os outros são transformados em poeira estelar pelo feixe dos olhos da menor matrioshka. Os 2 únicos sobreviventes aparecem em cima do cubo gigante para toda a população do Japão, que gritam lhe chamando de crianças de Deus. Takata, completamente triste por ter vivido aquilo, não aceita, dizendo que ali não existe nenhum Deus. A matrioshka ao seu lado lhe revela que ela, Odoruma, Manekineko, Kokeshi e Shirokuma, e por último revela quem é o Kami, Deus, por trás de tudo. E indicando a continuação daquela história, o cara que ficava no quarto olhando tudo pela internet sai de seu quarto, com uma faca e um mangá na cintura, dizendo para sua mãe que irá salvar o mundo. Não se esqueça de curtir e de se inscrever no canal. Aproveita e comenta aí o que você faria em cada jogo desse. Até a próxima!